Tetracampeã, a Alemanha estará na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Com 83 milhões de habitantes, o país tem a 63ª maior extensão territorial do mundo, praticamente do mesmo tamanho do estado brasileiro do Mato Grosso do Sul. A capital é Berlim, que impulsiona a economia alemã, a maior da União Europeia e quinta do mundo. A Alemanha se destaca pelo setor de serviços e também na indústria, como a maior exportadora do mundo, com especialidade notável em fazer carros, metais, máquinas e produtos químicos. Costuma sediar algumas das mais importantes feiras de negócios internacionais e detém a maior tecnologia em energia solar da Terra. A República Federal da Alemanha tem no chanceler um chefe de governo e o sistema legislativo é bicameral. Atualmente é governada por um partido social-democrata do presidente Frank-Walter Steinmeier. No futebol, os principais times são o Bayern de Munique, que incontestavelmente é o maior de todos, seja nos títulos, na história ou investimento, popularidade. Foram 32 campeonatos alemães, tendo vencido os 10 últimos disputados e ainda é hexacampeão da Liga dos Campeões da Europa. Outros na lista, Borussia Dortmund, 8 vezes vencedor da Bundesliga e campeão da Champions League em 1997, além de ter a segunda maior torcida. O Hamburgo, hoje na segunda divisão, mas que é ex-alemão e também ganhou em 1983 a Champions, além de ser o terceiro clube mais popular. O Schalke 04 com suas 7 Bundesligas e uma Liga Europa de 1997, além do Nuremberg, time bastante popular também, hoje atua na segunda divisão, mas venceu 9 títulos alemães. É até hoje o segundo maior vencedor e dominou o futebol nacional na década de 1920. A Alemanha chega à sua 20ª Copa do Mundo, não disputou apenas duas, 1930 e 1950. Na primeira não se interessou pelo Mundial e em 50 estava excluída como punição do pós-Segunda Guerra. Em 109 partidas, ao longo dos 20 mundiais, os germânicos tiveram 67 vitórias, 20 empates e 22 derrotas, mais de 67% de aproveitamento. A seleção marcou 226 gols ao todo e o maior artilheiro é Miroslav Klose com 16 gols anotados nos mundiais de 2002, 2006, 2010 e 2014, um recordista histórico das Copas do Mundo. A Alemanha é tetracampeã mundial, 1954, 1974, 90 e 2014. No primeiro título jogou pertinho de casa, na Suíça. No grupo B estreou goleando a Turquia por 4-1. Na segunda rodada, já esperando uma possível final, escalou as reservas contra a Hungria e levou 8-3. Teve que enfrentar a Turquia de novo para decidir a vaga e mais uma escovada, dessa vez por 7-2. Nos mata-matas, bateu a Iugoslávia por 2-0 e goleou a Áustria por 6-1, reencontrando a Hungria na decisão. Um jogo imortal, vitória por 3-2 dos alemães, no que ficou conhecido como Milagre de Berna, cidade que sediou a final. No bi, título em casa, vitórias na primeira fase contra Chile e Austrália e uma derrota para a Alemanha Oriental por 1-0 que veio a calhar, separando os alemães ocidentais do grupo que tinha Brasil e Holanda na segunda fase. No grupo mais fácil, atropelou. 3 vitórias para cima de Iugoslávia, Suécia e Polônia, vaga na final de Munique garantida e vitória para cima do futebol total da Holanda na grande final. No tri, em 1990, passou com certa tranquilidade, com 2 goleadas para cima da Iugoslávia, 4-1 e 5-1 nos Emirados Árabes, além de um empate com a Colômbia. Nos mata-matas, passou por Holanda, Tchecoslováquia, nos pênaltis contra a Inglaterra e venceu a final de 1-0 contra a Argentina, vingando 1986. Em 2014, na Copa Brasileira, veio o Tetra. Na primeira fase, vitórias contra Portugal e Estados Unidos e um empate contra a Gana. Nos mata-matas, passou sufoco contra a Argélia, mas avançou. Eliminou a França e humilhou o Brasil. Na final, vitória na prorrogação diante da Argentina, velha rival, por 1-0. A pior campanha na história da Alemanha foi a mais recente, em 2018. Ficou em último lugar do grupo F, perdeu para o México por 1-0, virou no finalzinho e venceu a Suécia por 2-1 e levou 2-0 para a Coreia do Sul, marcando a primeira eliminação na primeira fase dos alemães, fechando na 22ª posição no geral do último Mundial. Tá curtindo o vídeo? Então deixa esse like e se inscreva para que o nosso canal ganhe mais relevância no YouTube e mais conteúdos sejam produzidos por aqui no Até a Copa.
Nas eliminatórias europeias desse ciclo, a Alemanha ficou posicionada como cabeça de chave do grupo J. Estreou bem, vencendo em Duisburgo a Islândia por 3-0. Saiu e venceu a Romênia por 1-0. A despedida do técnico Joachim Löw foi numa zebra, derrota para a Macedônia em casa por 2-1. Depois uma vitória tímida contra Liechtenstein e 2 goleadas seguidas contra a Armênia e Islândia. Para fechar, 4 vitórias seguidas. 2-1 na Romênia, 4-0 na Macedônia, um sonoro 9-0 em Liechtenstein e 4-1 na Armênia. Classificação tranquila, 9 pontos à frente da Macedônia, com 9 vitórias e 1 derrota. Foram 36 gols marcados e 4 sofridos. E os principais artilheiros foram Gnabry, Timo Werner e Gundogan, todos com 5 gols. A Alemanha caiu no grupo E da Copa do Mundo, junto de Espanha, Costa Rica e Japão. A estreia está marcada para 23 de novembro, o quarto dia de Mundial, contra o Japão no estádio Khalifa, em Doha, às 10 da manhã, horário de Brasília. Na segunda rodada do dia 27, o clássico do grupo contra a Espanha no estádio Al Bayt em Alcor, às 4 da tarde. Última rodada, no dia 1º, jogo contra a Costa Rica, de novo em Al Bayt, novamente às 16 horas. O técnico é o alemão Hansi Flick, de 57 anos, que começou a carreira em 2000, dirigindo o Hoffenheim, ficando até 2005. Passou uma temporada no Salzburg, da Áustria, e em 2006 foi convidado para integrar a comissão técnica da Alemanha, então comandada pelo técnico Jürgen Klinsmann. Depois do tetra alemão, virou auxiliar do Bayern de Munique e, após a demissão de Niko Kovac em 2019, assumiu o time e ganhou a Champions League, além da Bundesliga e Copa da Alemanha daquela temporada. Permaneceu no clube, ganhando títulos. Em maio de 2021, assinou contrato com a federação e retornou ao selecionado nacional para comandar os trabalhos na Copa do Catar. Vamos ao time da Alemanha, baseando nas eliminatórias e jogos desse ciclo. Pro gol, Manuel Neuer, de 36 anos, do Bayern de Munique, da Alemanha. Também pro gol, Max ter Stegen, de 30 anos, do Barcelona, da Espanha. Outro goleiro, Kevin Trapp, de 32 anos, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Para as laterais, Jonas Hofmann, 30 anos, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Jan Kehrer, de 26 anos, do West Ham, da Inglaterra. David Raum, de 24 anos, do Red Bull Leipzig, da Alemanha. Robin Gosens, de 28 anos, da Inter de Milão, da Itália. Para a zaga, Antônio Rüdiger, 29 anos, do Real Madrid, da Espanha. Também para a defesa, Niklas Süle, de 27 anos, do Borussia Dortmund, da Alemanha. Nico Schlotterbeck, de 22 anos, do Borussia Dortmund, da Alemanha. Ainda para a zaga, Jonathan Tah, de 26 anos, do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Para o meio de campo, o capitão Joshua Kimmich, de 27 anos, do Bayern de Munique, da Alemanha. Ilkay Gundogan, de 31 anos, do Manchester City, da Inglaterra. Leon Goretzka, 27 anos, do Bayern de Munique, da Alemanha. Florian Neuhaus, de 25 anos, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. E Marco Reus, de 33 anos, do Borussia Dortmund, da Alemanha. Pro ataque, Leroy Sané, de 26 anos, do Bayern de Munique, da Alemanha. Serge Gnabry, de 27 anos, também do Bayern de Munique, da Alemanha. Centroavante Timo Werner, de 26 anos, joga no Red Bull Leipzig, da Alemanha. O veterano Thomas Müller, 33 anos, do Bayern de Munique, da Alemanha. Kai Havertz, 23 anos, do Chelsea, da Inglaterra. Jamal Musiala tem 19 anos, do Bayern de Munique, da Alemanha. Para fechar, Lukas Mecha, 23 anos, do Wolfsburg, da Alemanha. A escalação provável da Alemanha tem Neuer no gol, uma linha de 4 com Jonas Hofmann, Rüdiger, Süle e Raum. No meio-campo, o capitão Kimmich, Gundogan,
e 4 jogadores ofensivos. Thomas Miller por trás dos 3 atacantes, nas pontas Sané e Gnabry, e o centroavante deve ser Timo Werner.